e entenda os impactos, gente, do processo da revisão da vida toda, porque parece que nem todos os amigos, né, entenderam a conotação da explicação de ontem. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal Thaís Explica. Bem, meus amigos, vamos lá, né? O que está acontecendo, né? Mesmo, gente, depois de todos os 11 ministros apresentarem os seus votos no julgamento da revisão da vida toda, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, né? O que acontece? Ele pediu destaque do plenário virtual no dia 9 de março. E com isso, gente, o julgamento que estava em 6-5 a favor dos aposentados deveria ser reiniciado no plenário físico. Então, com a manobra, né, o voto do então relator Marco Aurélio Mello, de acordo com as regras do plenário virtual, não seria aproveitado e o novo ministro André Mendonça, né, o ex-AGU, ele que já foi designado, né, como novo relator do processo, poderia votar e alterar esse placar. Então, o ministro Marco Aurélio, ele havia votado a favor dos aposentados. E com a mudança da regra aprovada nesta quinta-feira pelo STF, o voto dele está mantido, tá? E André Mendonça não poderá votar no caso, tá? Ele não poderá votar. E os valores desse impacto do julgamento, né, da revisão da vida toda, são divergentes à lei de diretrizes orçamentárias, tá? Que traz a cifra aí de 46 bilhões a 10 anos nos cofres públicos, ok? Dentro das associações dos aposentados, né? Então, gente, quando se fala em impacto econômico entre 2 bilhões e 5,5 bilhões nos gastos federais, com a Previdência, conforme a mediana aí do indicador de inflação. Então, ao votar no processo da revisão da vida toda, o ministro Marco Aurélio, né, ele havia opinado que não é legítima a imposição de regra de transição mais gravosa que a definitiva e também em desconsiderar os recolhimentos realizados antes da competência de julho de 1994, que contraria o direito ao melhor benefício e a expectativa do contribuinte, né, que é amparada aí no princípio da segurança jurídica de ter levadas em conta. Então, meus amigos, na composição do salário de benefício, né, as melhores contribuições de todo período considerado, ele ponderou isso. Então, antes do destaque de Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes, ele havia desempatado esse julgamento e votado a favor dos aposentados, informando aí o placar de 6-5, ou seja, com os votos de todos os ministros, ok? Então foi favorável aos aposentados. Mas Moraes, que é então o relator, né, o ministro Marco Aurélio, já aposentado, e o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça sobre esse assunto, no sentido de que o segurado do INSS, ele tem, diante de mudanças, as novas regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável, ok? Ou seja, né, é uma vitória para os beneficiários e uma derrota para o governo até esse momento. Além de Moraes, o ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e o Lewandowski, eles acompanharam Marco Aurélio. E por isso que essa divergência, né, no caso, o ministro Nunes Marques, gente, que é responsável por esse destaque, ele havia aberto essa divergência, argumentando que o recurso sequer deveria ser conhecido por uma questão formal, que não fosse, né, um erro cometido pelo STJ. Mas para Nunes Marques, a corte, ao acolher a tese da revisão da vida toda de cerca aí, de forma que entendeu, né, que ficou entendido, que entendeu ser inconstitucional a regra de transição da Lei 9.876, porém, né, que sustenta o ministro, a decisão ela foi proferida pela primeira sessão do STJ, quando somente o órgão especial é quem poderia declarar uma norma inconstitucional.
Então, no mérito, né, Nunes Marques, ele entende que a tese não deve prosperar porque entende ser uma falsa premissa o fato de que seria mais vantajoso para o segurado considerar o cálculo de todo o período dele de contribuição, inclusive antes de 1994, gente. Então, segundo, né, o magistrado, os trabalhadores, né, tendem a ter maiores salários na fase mais madura da vida e não no começo da carreira laboral, de sorte que, em tese, considerar todo o período contributivo é incluir no cálculo as suas primeiras presumivelmente menores, né? Essas menores remunerações. Então, meus amigos, Nunes Marques ainda ele destacou os impactos aos cofres públicos, que a autorização da revisão da vida toda, que ela poderia causar um rombo nos cofres públicos. Então, assim, o ministro ele votou por dar provimento ao recurso do INSS e propôs a seguinte tese de repercussão geral, que é compatível com a Constituição Federal, a regra disposta no caput do artigo 3º da Lei 9.876, que fixa o termo inicial do período básico de cálculo dos benefícios previdenciários em julho de 1994. Foi acompanhado pelos ministros Toffoli, Barroso, Fux e Gilmar Mendes, ok? Então, meus amigos, por isso que a fala de ontem, a minha conotação foi vitória para os aposentados, tá? Porque não vai ser feito do zero, não vai iniciar um novo processo sobre a revisão da vida toda, mas vai dar continuidade. Principalmente vai valer a fala dos ministros que já são aposentados, que participaram do primeiro julgamento, ok? Sobre a revisão da vida toda. Mas, gente, é aquilo. Esse primeiro momento é uma vitória dos aposentados, tá? Podendo ter mudanças sim, né? Podendo acontecer mudança. Nós esperamos que essa mudança venha acontecer para melhor para os aposentados e não, né, para pior. Mas nós temos que ser maduros, né, de aguardar qualquer tipo de resposta. Mas assim, né? Nós sabemos que agora a vitória até o momento é dos aposentados, ok? Aí ficou, né, uma ressalva nessa última reunião na quinta-feira entre os ministros, né? Se vai abrir para todos ou não. Então a fala foi que nem todos os aposentados, que essa revisão da vida toda não vai abranger a totalidade dos aposentados, mas sim aqueles que têm direito dentro das categorias que foram posicionadas nessa tese aí, inclusive do voto aí do relator, da fala do relator de Nunes Marques, desse destaque. Então, esse destaque vai ter os posicionamentos ao qual mencionei no vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, eu te convido a conferir o vídeo de ontem, tá bom? E esse vídeo é para explicar, né, toda a movimentação que ocorreu até alcançar as notícias, as últimas notícias que foram ontem, tá bom, meus amigos? Que às vezes a gente tenta explicar, mas às vezes, né, a outra pessoa que está do outro lado, às vezes não interpretou da forma que a gente está aqui colocando. Então pode trazer confusões. Então, meus amigos, até agora é a vitória, sim, dos aposentados, ok? Porque não precisou mexer no julgamento, não vai iniciar do zero, porque se iniciasse do zero, poderia já iniciando negativamente, né, jogando por terra tudo que já foi conquistado pelos aposentados, né, e principalmente pelos ministros que defenderam os aposentados, ok? Então, vai dar continuidade ao processo. Mas é claro que nessa continuidade pode ter, né, ministros que sejam a favor dos aposentados ou não. Então, até o momento, tá? É vitória dos aposentados e vocês que já têm direito, que sabem que têm direito, gente, não perca mais tempo. Entre com o processo. Mas antes de vocês entrarem com uma causa judicial, busque um advogado especialista em causa previdenciária para que ele antes faça o seu cálculo, para verificar se vai ser vantajoso para você ou não, tá? Antes de você mesmo dar entrada com uma ação judicial. Então tem que fazer análise da sua revisão para verificar se o que você está pedindo, tá, gente? Porque a revisão da vida toda não é só na questão de aposentadorias, tá? São vários tipos de benefícios aí, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ok? Outros tipos de aposentadorias, né, de benefício. Então você pode estar escolhendo, né, a qual você se sentiu lesado desde 1994 e fazer o pedido de revisão
da vida toda, né, de todas as suas contribuições aí previdenciárias, mas tem que verificar se vale a pena para você. Então, por isso que em segunda ordem, o governo colocou, né, os ministros colocaram que não seria né, para todos os aposentados, mas sim para um tipo de grupo que corresponde às categorias e os critérios que foram conversados nesse julgamento, né, da revisão da vida toda nesta quinta-feira, né, que está dentro da tese desses posicionamentos do destaque aí de Nunes Marques. Ok, meus amigos? Obrigado pela sua atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, já deixa o seu joinha. E para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias, ative o sininho de notificações e marque em todas. Tenha uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.